Salve galera, beleza? Sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física, e a gente vai estar resolvendo agora uma questão do Enem 2014, muito bacana, hein? Vou jogar a questão na tela, para o vídeo, lê a questão no seu tempo e volta para resolver comigo. Vamos lá? Bom, pessoal, essa aqui é uma questão muito bacana do tema, né? Impulso, quantidade de movimento, colisões de uma forma geral, tá bom? Olha só que bacana, vamos entender o contexto? Ele está descrevendo aquele tal de pêndulo de Newton, sabe? Aquele que tem umas bolinhas penduradas. E aí, quando você pega um tanto de bolinha, puxa para o lado e libera o sistema, gera uma colisão que acaba colocando outras bolinhas em movimento. A figura inicial mostra que ele está pegando 3 dessas bolinhas todas idênticas, quer dizer que são todas de mesmas dimensões, né? Mesmo tamanho e tal, e mesma massa, que é o que nos importa aqui. Então ele pegou essas 3 esferinhas, soltou, e elas colidiram com essas duas. Bom, aí no final eu devo ver uma situação que retrata algumas ou alguma dessas propostas que eu estou trazendo aqui no quadro nas alternativas, tá bom? Olha só, a dica geral para questões de física do Enem é o seguinte: sempre que você precisar analisar, sempre que você tiver uma questão onde as alternativas para você marcar X são desenhos, diagramas, olha, 90% das vezes você vai ter que, o jeito mais seguro é você tentar analisar uma por uma das alternativas. Algumas vezes dá mais trabalho, outras vezes é bem mais rápido, tá bom? Então, dica de ouro, todas as vezes que as questões tiverem alternativas com desenhos, com diagramas, o jeito mais seguro de se resolver é analisando item por item, tá bom? E é o que a gente vai fazer nessa questão. Bom, eu queria chamar a atenção para duas coisas. Aqui a gente está tratando do tema colisão, né? Tem um monte de esferinha colidindo com outras. Colisão sempre vale a conservação da quantidade de movimento, né? Só tem troca de forças internas. Então a quantidade de movimento será conservada. Outro detalhe importante é que toda vez que a gente cita colisão, a gente tem que lembrar que o nosso sistema, ele é um sistema que pode ser de colisão elástica, né? Perfeitamente elástica, parcialmente elástica ou perfeitamente inelástica. Nesse caso, ele disse na questão que as colisões são perfeitamente elásticas. Acontecem colisões elasticamente, ponto. Então, se são perfeitamente elásticas, além de valer o princípio da conservação da quantidade de movimento, vale também o princípio de conservação de energia cinética. Traduzindo, o meu sistema antes da colisão tem uma energia cinética. E depois da colisão, eu tenho que ter exatamente a mesma energia cinética. Bom, então vamos trabalhar com isso. Olha só, vale o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então tá ok, mas também tem que valer o princípio da conservação de energia cinética, os dois princípios. Vamos dizer o seguinte, ó, cada bolinha dessas tem massa M, ok? Então cada uma delas tem massa M. Então significa, né, que inicialmente, como essas 3 têm uma velocidade, que eu vou chamar de V, o meu sistema tem que energia cinética? A energia cinética inicial seria 3m vezes v ao quadrado sobre 2, não é isso? O que eu estou fazendo? Eu estou jogando só na formulinha de energia cinética. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Pronto, só apliquei nisso. Professor, você não vai contabilizar a energia cinética dessas duas aqui não? Já contabilizei. Energia cinética de quem está em repouso é 0. Então, a energia cinética do sistema é 3mv² sobre 2 desses 3 parangolés que estão em movimento, mais o 0 desses 2. Então, no final da história, minha energia cinética inicial vai ser 3mv² sobre 2, ok? Bom, agora vamos lá. Eu tenho que tentar também descobrir qual é a quantidade de movimento inicial do meu sistema, o que também é bem tranquilo. A quantidade de movimento inicial é 3m, né, que são as massas que estão se movendo, m mais m mais m, 3m vezes o valor da velocidade que eu chamei de v. Bom, né, já somei com a quantidade de movimento dessas outras duas, já que elas estão em repouso, a quantidade de movimento delas é nula. Traduzindo, então, eu estou tentando te mostrar como é o estado inicial
das quantidades de movimento e da energia cinética. Ponto. Agora eu tenho que tentar descobrir qual das figuras traz para mim exatamente, né? Porque antes da colisão e depois da colisão, conservação de quantidade de movimento, conservação de energia cinética, por serem colisões elásticas, quais das figuras, ou melhor, qual das figuras eu estou trazendo exatamente a mesma quantidade de movimento, 3 MV, e exatamente a mesma energia cinética. De cara eu já posso eliminar a letra A. Por quê? Porque você está observando que eu teria 2M em movimento para a esquerda e 2M em movimento para a direita. Se eu observar as velocidades que estão sendo representadas pelos vetores, as quantidades de movimento estão diretamente associadas aos vetores velocidades. Eu tenho duas massas se movendo para a esquerda e duas massas se movendo para a direita, isso aqui está me indicando uma quantidade de movimento final zero, o que não é verdade. Porque quantidade de movimento é vetor, tá? Então, um vetor, quantidade de movimento aponta para a esquerda, o outro aponta para a direita, são vetores em sentidos contrários e de mesmo tamanho. Neutralizariam-se. Ou seja, não é o que eu quero, porque aqui eu estou vendo uma quantidade de movimento que é nula. Na letra B, eu queria que você observasse comigo, ó, que eu tenho 2 MV de quantidade de movimento indo para a esquerda, vou atribuir sinal negativo. Quantidade de movimento é grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, então eu tenho que atribuir sinal positivo ou negativo de acordo com o sentido, de acordo com aquilo que eu adotei como referencial, tá bom? E aí eu observo que eu tenho 3 MV indo para a direita, sinal positivo. Qual que é a quantidade de movimento resultante do meu sistema depois da colisão? Menos 2 MV mais 3 MV, o que daria mais 1 MV, o que não pode ser verdade. Porque eu tenho que ter uma quantidade de movimento de 3 MV, o que não está acontecendo na letra B da nossa questão. Observem comigo, então, que agora eu estou em dúvida se a C é ou não um bom item para mim. Sabe por quê? Observa comigo que, olha, eu tenho duas esferinhas paradas, então a quantidade de movimento delas é 0, e tenho 3 em movimento, onde a quantidade de movimento indica 3 MV no sentido positivo, o que corresponde à quantidade de movimento sendo conservada. Lembra que eu falei que a quantidade de movimento devia ser 3 MV? Pois é o que está tendo aqui, 3 MV de quantidade de movimento. Essa é uma forte candidata. Vamos confirmar a partir da energia cinética? Bom, a energia cinética, nesse caso, é as massas que estão se movendo. A energia cinética dessas duas é nula, então nem vou contabilizar. Energia cinética dessas três massas, 3m. E a velocidade que elas têm, v², tudo sobre 2. Observa aqui comigo, então, que a energia cinética corresponde ao que eu tinha no início. E a quantidade de movimento corresponde ao que eu tinha no início. Olha aqui, esta é a melhor resposta. A resposta da letra C. Por uma questão da gente verificar os outros itens, né? Já concluímos que a letra C é a nossa resposta. Mas vamos dar uma olhada nos outros itens? Por que não seriam os outros itens? Me acompanha. No caso da letra D, olha o que está acontecendo. Qual é a quantidade de movimento que eu tenho? Levando em consideração que essas três estão em repouso, a quantidade de movimento delas é nula. E a quantidade de movimento do sistema que está em movimento aqui, ó, 2m vezes a velocidade. Observa que não é o que eu quero, porque não está sendo conservada a quantidade de movimento. Por isso não pode ser a letra D. Vamos ver a letra E? 4 dessas esferinhas em repouso e uma em movimento. Então, as 4 em repouso, quantidade de movimento 0. Aquela que está em movimento solitário ali, ó, é uma massa m com uma velocidade v. Observa que não corresponde a manter a mesma quantidade de movimento que eu tinha no início, que é 3mv. Traduzindo, então, a única real resposta para nós é a que está na letra C. Legal? Bom, galera, espero que você tenha curtido aí a nossa resolução dessa questão. Beleza?